Graça e paz, boa noite. Tivemos um probleminha aqui agora, né? Deu uma cortada aí, mas estamos de volta, tá bom? O tema hoje é esse aqui: o arrebatamento da igreja, o que as Sagradas Escrituras falam sobre o assunto. E por que eu quero trazer esse assunto hoje? Pelo simples fato de, fazendo algumas pesquisas, né, no Facebook, eu me deparei com um grupo de estudo de teologia, e nesse grupo de estudo de teologia eu fui pego de surpresa por conta do que eu vou mostrar aqui um pedaço para vocês. Veja só, o tema da matéria lá no grupo de estudo era esse aqui, tá? História de arrebatamento, conversa para enganar crianças, né? História de arrebatamento, veja que ele está escrevendo história com E e não com H, isso dá uma diferença, e está escrito lá, conversa para enganar crianças. Pasmem vocês que esse estudo está dentro de uma página de estudos teológicos. E o cidadão escreve o seguinte: quando os líderes evangélicos dizem que terá o fim do mundo, eles estão contradizendo a palavra de Deus, pois não tem entendimento que essa tal segunda vinda de Jesus era uma justiça de Deus para o povo judeu daquela geração e já se cumpriu. Está muito bem relatado e escrito, pois não há nenhum livro da Bíblia dizendo que Jesus virá buscar a sua igreja em arrebatamento coletivo e secreto. Irmãos, isso aqui me chamou a atenção, porque o indivíduo, eu não vou falar o nome aqui por conta de ética, ele escreve que todo pastor, todo o pregador, todo o ensinador que prega veementemente sobre o fim do mundo, não tem entendimento. E ele afirma ainda que a tal segunda vinda de Jesus era uma justiça de Deus para o povo judeu daquela geração e já se cumpriu. Está muito bem relatado e escrito. Isso não lhe assusta? Você que conhece as Sagradas Escrituras, você que viveu a sua vida, né, ouvindo a respeito do arrebatamento da igreja, da segunda vinda de Cristo, do fim do mundo. É um tema, irmãos, muito relevante e importante para nós. É uma matéria teológica. Escatologia é uma matéria obrigatória a ser ensinada e a ser pregada na igreja. Escatologia. Escatologia é a doutrina das últimas coisas, ou seja, o estudo das últimas coisas, do tempo do fim dos tempos, dos últimos dias e do último dia, né? E é interessante isso porque quando eu me deparei com esse texto dentro de um grupo de estudos de teologia e uma porção de gente apoiando veementemente essa fala, esse estudo, esse ensinamento. E pasmem vocês que existem de fato pastores que não acreditam mais no arrebatamento da igreja e no fim do mundo. Veementemente. Eu tenho conversado com algumas pessoas e tenho perguntado a expectativa que eles têm a respeito da volta de Jesus, né? Do arrebatamento da igreja, e eu vejo que não há entusiasmo nessas pessoas, não há alegria. Ao contrário disso, existem pessoas que perguntam-me o seguinte:
mas bispo, será que isso vai acontecer? Porque desde que eu me dou por gente, eu ouvia o meu avô falar, minha avó falar, os meus pais falavam sobre que Jesus iria vir buscar a igreja, que Jesus ia vir buscar o seu povo, e até agora está tudo do mesmo jeito, na mesma coisa, nada muda. Mas será que de fato mesmo Jesus vai vir buscar a igreja? De fato mesmo isso é bíblico? Isso é verdade? Irmãos, presta atenção numa coisa. A teologia da prosperidade, ela tomou um lugar nos púlpitos e nos cultos de uma tal forma que as pessoas não acreditam ou não têm conhecimento a respeito do arrebatamento da igreja. Eles não têm conhecimento. Se você for conversar com eles, se eles já ouviram falar, ou se eles têm entendimento, se eles acreditam nisso, você vai ficar assustado, porque vai ver que eles não têm um determinado conhecimento a respeito disso. E é interessante falar sobre o arrebatamento da igreja. É lindo falar sobre a escatologia bíblica. Por quê, irmãos? Porque o arrebatamento da igreja deve ser a nossa principal esperança e expectativa. Muito mais do que esperar acontecimentos de milagre, de sinais, de prodígios. A nossa esperança, na verdade, quanto cristãos e discípulos de Jesus, é esperar a volta dele. Por quê? Porque é uma das maiores promessas deixadas à igreja. Se não vejamos o texto de João, o Evangelho de João, capítulo de número 14. Né? Evangelho de João, capítulo de número 14. Jesus ele faz a maior promessa que qualquer um de nós poderíamos receber do Senhor Jesus. Vamos ler João, Evangelho de João, capítulo 14. E diz assim o texto: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e preparar, e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Jesus aqui, ele já estava se despedindo, porque ele deveria ir para Jerusalém, aonde os fatos da sua morte, da traição, da última ceia seriam concluídos. E Jesus, ele faz essa promessa. Ele diz que não é para nós ficarmos tristes, abatidos, desanimados. Não. Não é para turbar o coração, porque ele faz uma promessa: eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês, porque eu quero que vocês estejam comigo onde eu estiver. Ou seja, Jesus aqui, ainda vivo, ele não havia sido entregue para ser morto, para ser julgado por Pilatos e Herodes. Jesus aqui, ele simplesmente está preparando o povo. Precisamos entender uma coisa muito interessante. Na teologia, há uma ferramenta que a gente precisa usar, que é a regra de interpretação bíblica, né? Que a gente chama, mais conhecido na linguagem técnica, de exegese. Então nós precisamos entender que o livro de Mateus, ele foi escrito especificamente para os judeus. O livro de Marcos, ele foi escrito especificamente para os romanos. E o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, foi escrito especificamente
para os gregos, né? Nós chamamos de sinóticos porque eles são semelhantes em algumas das suas narrativas. Mas o Evangelho de João, que não é um evangelho sinótico e é diferente dos demais livros, foi escrito para os gentios. Quem são os gentios? Gentios são todos aqueles que não são judeus, não são de Israel, não pertencem a nenhuma tribo de Israel. São judeus, ou seja, nós somos judeus. Então, o livro, o Evangelho de João, ele foi escrito para nós. Então, dá de se entender nesse texto do capítulo 14, que essa palavra, essa promessa foi dada à igreja. Jesus disse para a eclésia, para os discípulos, que não eram para ficar com o coração turbado, angustiado, triste, desesperado, porque ele ia preparar lugar e ele retornaria para buscar o seu povo, para que o seu povo esteja com ele, reinando onde ele estiver. Olha que coisa maravilhosa! Nós temos uma promessa de que Cristo vai voltar para nos buscar. Agora temos um problema de interpretação, né? Temos escolas que têm um entendimento diferente. Por exemplo, existem os pós-milenistas, existem os pré-milenistas, existem os amilenistas que acreditam, por exemplo, os pós-milenistas acreditam que a segunda vida de Cristo se dará após o milênio, né? O mundo primeiro vai ser todo cristianizado, aquela coisa toda, vai vir um grande reavivamento. A Bíblia não relata isso, não fala de um reavivamento. Não há sinais de avivamento quanto à vinda do Senhor. Ao contrário, Jesus ele ensina que na vinda dele, né, quando ele estiver para vir, os sinais serão de frieza, mornidão espiritual, desvios doutrinários, corrupção espiritual na igreja, né? Falsos profetas, falsos mestres, falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos pastores, a ideia da corrupção doutrinária, isso já está acontecendo. Paulo ele fala isso, nós precisamos colocar 3 tempos e entender esses 3 tempos. Quais são eles? Os últimos tempos, os últimos dias e a última hora. Vamos ver o que Paulo fala, Paulo, o apóstolo, fala sobre os últimos tempos. Paulo ele expressa na sua primeira carta a Timóteo, essa aqui é uma epístola pastoral, né? O Paulo ele está instruindo Timóteo como deve desenvolver o ministério, né? Então ele na sua primeira carta, no capítulo de número 1 Timóteo, capítulo de número 4, Paulo vai falar sobre os últimos tempos. Então ele diz o seguinte: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, o pano de fundo dos últimos dias é a apostasia da fé. E nós conhecemos e temos visto isso daí, irmãos, que de alguns anos para cá, nós vamos ver o quanto que a igreja mudou, né? Já não existe mais os cultos de oração, já não se existe mais os cultos de ensinamento, né? Que antigamente se chamava culto de doutrina, e esse culto de doutrina dava arrepios em muita gente. Eu me lembro que eu vim da Assembleia de Deus, né? E eu me lembro que às segundas-feiras a igreja era de porta fechada, porque era o culto de oração.
né? Não havia, era uma pregação, uma explanação rápida da palavra, mas a maior parte daquele culto era de oração, onde se buscava os dons espirituais, né? O batismo no Espírito Santo, aonde o crente se aprofundava no relacionamento de intimidade com Deus, em oração, né? Se relacionando com Deus em oração. Hoje a gente já não vê mais isso. Hoje já é um sufoco o crente chegar dentro da igreja, dobrar o joelho para orar. Então, você vai ver que a igreja ela vem mudando muito tempo. Por exemplo, antigamente era pecado, né? Antigamente era pecado ter televisão, era pecado ir à praia, era pecado isso, e hoje já não é mais. Hoje nós precisamos dessa ferramenta que é a televisão para pregar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Houve então um entendimento de que não era coisa do diabo e aquela coisa toda. Havia-se o culto de estudo, eu me lembro que era toda sexta-feira, e a igreja era repleta de pessoas, porque havia sede de conhecer a palavra de Deus. Eles tinham sede de buscar a presença de Deus. Hoje, para reunir todas as pessoas que compõem a igreja num culto de ensino, é uma peleja terrível. Ou eu estou enganado? Diga para mim se eu estou enganado. É uma dificuldade. É uma dificuldade. Então a igreja foi mudando, ela foi cortando o culto de oração, foi diminuindo isso daí, já não faz mais culto de doutrina, hoje traz lá um ensinamento e às vezes mesmo até uma mensagem mais coach, né, do que bíblica, né, para tentar elevar o ânimo das pessoas. E eu vou lhe falar uma coisa muito séria. Eu vou falar uma coisa séria, mas é a minha opinião, é o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Você não tem obrigação de aceitar tudo que eu falo aqui. Mas o meu ponto de vista, nós estamos com excesso de pregadores. Nós estamos com excesso de pregadores, mas estamos sentindo falta de mestres. Homens comprometidos no ensino da palavra. Homens que se debrucem sobre os livros, sobre a Bíblia e estudem com profundidade e se preparem de verdade para entregar o ensinamento às pessoas, né? Hoje a gente se preocupa mais em trazer uma palavra que toque, que emocione, como se nós fôssemos donos da mensagem. Não, nós simplesmente somos os mensageiros que vem entregar ao povo de Deus a mensagem de Deus ao povo dele. E é interessante porque lá em Provérbios diz o seguinte, que onde não há profecia, há corrupção. E profecia não é assim, diz o Senhor, ou Deus mandou te dizer. Não, é a profecia escrita, revelada, sendo entregue ao povo. Né? Hoje a gente tem a confusão que tem gente que acredita que ainda existe levitas. Não existe mais levitas. Não, mas existe sacerdote. Não, não existe mais sacerdote. A igreja se tornou o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo. E é essa mesma igreja que o Senhor vem buscar. Tá? A promessa que nós acabamos de ler em João 14. Bom, falamos aqui dos últimos tempos que Paulo expressa. Vamos para o outro tempo que é falado também por Paulo, e ele fala isso na sua segunda carta pastoral a Timóteo, capítulo de número 3. E veja como ele descreve os últimos dias, tá? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o conselho de Paulo para Timóteo é esse: foge também desses. Então falamos dos últimos tempos, apostasia, e quando se existe apostasia, o esfriamento na fé, o desvio doutrinário, irmãos, nós abrimos o leque para que o mundo invada a nossa comunidade de fé e o nosso convívio. Nós somos sempre tentados, principalmente nós pastores que lideramos, e nós sempre temos o desejo de ver o templo em que pastoreamos, né, em que presidimos e que lideramos sempre cheio. E a gente coloca na cabeça, nós somos tentados a acreditar que sucesso ministerial, né, se dá quando nós conseguimos encher o templo de pessoas. Não, irmãos. Isso é uma indução diabólica a nós buscarmos sucesso quando nós não precisamos de sucesso na vida pastoral. Porque nós não estamos trabalhando para nós, nós estamos trabalhando para que Deus seja glorificado em nós e através de nós. Nós não somos dono do rebanho. A gente precisa esclarecer algumas coisas aqui. A igreja, ela não salva ninguém. A missão da igreja não é salvar. A missão da igreja é ir pregar o evangelho, anunciar as boas novas, fazer discípulos para Cristo e de Cristo, e não do líder. Batizar com o Espírito Santo, batizar em águas, né? Que é a ordenança, e discipular essas pessoas para que elas tenham um convívio, uma vida cristã sadia, um relacionamento com Deus sadio, e caminhar essas pessoas para aguardar com esperança o retorno do Senhor, porque Ele virá nos buscar e levar para estar com Ele pela eternidade. Essa é a missão da igreja: ir, fazer, batizar e ensinar. 4 pontos da missão, da comissão que Cristo deixou: ir, fazer, batizar e ensinar. Agora, quem é que convence as pessoas? O Espírito Santo. A Bíblia diz claramente no livro de João que o Espírito Santo é aquele que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então a igreja proclama, querigma, proclama as boas novas de salvação. O Espírito Santo convence aqueles que ouvem e que são chamados para a salvação, tá? O Espírito Santo fazendo essa missão, Jesus ele entra em ação como? Salvando. Salvando da ira de Deus. Essa palavra salvação significa no original grego livramento. Mas nós estamos recebendo o livramento do quê? Nós estamos recebendo o livramento da ira de Deus sobre nós. Em Cristo nós fomos justificados. Em Cristo nós fomos regenerados. Pela palavra nós fomos libertos, nós fomos limpos e nós fomos levados a viver a vida de Cristo em nós. Glória a Deus por isso. Amém. Até aí está entendido? Então vamos voltar aqui ao assunto principal. Falamos já dos últimos tempos, apostasia. O efeito da apostasia nos últimos dias. Nós acabamos de ler que seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Aí nós vamos falar do último tempo. Qual é esse último tempo? A última hora. Primeira carta de João, né? O apóstolo do amor. Primeira carta de João, primeira epístola, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 18, ele diz o seguinte: filhinhos,
Essa é uma palavra que ele traz para os novos convertidos. Como ele é o apóstolo do amor, ele apresenta Deus como a essência do amor, né? O amor, o próprio Deus, né? Em amor. Então ele fala filhinhos, ou seja, novos convertidos, né? Os principiantes da fé. Ele diz o seguinte: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Ele tem falado, vem o anticristo, mas, né, agora há muitos anticristos surgindo. Quem são os anticristos? Todos aqueles que são anti-Deus. Aqueles que lutam ao contrário daquilo que Cristo ensinou. Você já ouviu a expressão que diz inimigos da cruz de Cristo? Pois bem, é essas pessoas. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os inimigos da cruz de Cristo é aqueles que ensinam totalmente ao contrário do que Cristo ensinou. Por exemplo, quando a gente pega o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte, que leva três capítulos no livro de Mateus, que é o capítulo 5, 6 e 7, né? Jesus ele ensina coisas maravilhosas. Por exemplo, ele fala que feliz é o pobre. Ele diz que feliz é o que chora. Ele diz que feliz é o pacificador. Ele diz que feliz é todo aquele que é perseguido por causa do nome dele, né? Aí o que os anticristos ou os inimigos da cruz de Cristo estão ensinando, né? Que feliz são os ricos, né? Que se foi ofendido deve buscar a justiça do homem, né? Para tratar do caso, né? Quando é agredido, perseguido, ou ferido, ou caluniado, quer trazer justiça própria, quando na verdade deveria ser pacificador. Jesus também ensina uma coisa: não andeis ansiosos no que haver de comer, no que haver de beber e no que haver de vestir. Não acumuleis tesouro na terra. E o que faz os teólogos da prosperidade? Põe na cabeça das pessoas que o maior sinal que Deus está na vida delas é elas sendo prósperas, né? Buscar riqueza, buscar fama, buscar título, ter um bom emprego, ter isso, ter aquilo outro. E Jesus não ensinou nada disso. Jesus ele ensinou que a prioridade agora, quanto nós estamos o servindo e seguindo, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E o que é interessante e mais chocante é que quando nós vamos procurar entender o que é o reino de Deus, nós abrimos a Bíblia em Romanos 14, versículo 17 e 18, e diz lá que o reino de Deus não é comida, não é bebida, ou seja, não é nada que esse mundo oferece, mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa. Então, quando se trata do arrebatamento da igreja, nós estamos falando de uma promessa que Cristo fez lá em João capítulo 14. Né? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vos teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando tudo estiver pronto, eu voltarei, buscarei vocês para estarem comigo. Tá? É uma promessa. Arrebatamento da igreja é uma promessa. Agora, o que é que significa arrebatamento? Arrebatamento, ela vem da conotação do original grego rapto, ou seja, retirar alguém com força, com violência, com rapidez. Paulo ele expressa isso na carta aos Coríntios, que num abrir e fechar de olhos, né? Vamos ler lá, 1 Coríntios capítulo de número 15, diz que isso se dará muito, mas muito rapidamente, né? Ele fala que no abrir e fechar de olhos, isso vai acontecer.
se lermos lá 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 50, até o versículo de número 55. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará incorrupção. Eu que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da, marque bem isso aqui, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arrebatamento é bíblico e é uma doutrina. É uma doutrina. Nós seremos arrebatados, retirados com força, né? O Senhor nos levará para encontrar com Ele. Se não, vejamos um outro texto, e é o texto principal, né? O texto principal que fala sobre o arrebatamento, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 13. Povo de Deus, Bíblia e papel e caneta na mão, não perca nada, anote tudo em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 a seguir, diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, veja bem isso aqui, pois se cremos, morreu, por palavra do Senhor, versículo 15, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, marque aí, porque aqui nós vamos fazer uma exegese, nós vamos dividir pontos essenciais do versículo de número 16. Marque aí. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, marque aí, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, marque aí, voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Agora preste atenção, porque é aqui que a coisa pega fogo nas escolas de interpretação. Eu sou amilenista, ou seja, eu não acredito que haverá uma vinda secreta de Jesus. Por que eu não acredito? Eu acredito que a segunda vinda de Jesus ela será completa e não haverá duas fases, como alguns acreditam que seja, e eu os respeito, é uma forma que eles interpretam. Isso com certeza não impedirá nem eu, nem eles de ficarmos para trás por interpretarmos dessa forma. Amém? Então não devemos brigar, discutir por conta de interpretação, forma de interpretação. Eu acredito piamente que a segunda vinda do Senhor ela será completa, com arrebatamento, igreja glorificada. Depois, na próxima aula eu vou explicar isso direito, as escolas de interpretação do texto. Agora perceba uma coisa, o porquê que eu não acredito que será secreto. Eu vou lhe apontar o texto aqui e você acompanhe comigo o raciocínio. Primeiro, o versículo 16 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Primeiro Deus ordena, é chegado a hora. É chegada a hora. Pense nisso aí. É chegada a hora. Aí diz assim: ouvida a voz do arcanjo. Nós precisamos entender o papel do arcanjo. Quem é o arcanjo? Nós conhecemos um único arcanjo. Você não vai ouvir falar de arcanjos. Você vai ouvir falar de arcanjo. Quem é o arcanjo? Arcanjo Miguel. Quem é Arcanjo Miguel? Arcanjo Miguel é o guardião de Israel, o protetor de Israel. Então o que nós estamos entendendo? O que Paulo está querendo falar? Deus dá ordem. O arcanjo, né? O arcanjo Miguel, né? Diz o texto aqui, ouvida a voz do arcanjo. Então entendemos o quê? O próprio protetor de Israel alerta Israel para a vinda do Senhor. E logo em seguida, diz o texto o seguinte: e ressoada a trombeta de Deus. Irmão, pense comigo no seguinte: se é secreto, para que trombeta? Se é secreto, para que voz do arcanjo? Porque Deus dá ordem, o arcanjo grita a Israel, né? A trombeta toca. Presta atenção numa coisa: quem serviu o quartel, né? E foi um tempo glorioso, serviu o quartel. Quem serviu o quartel sabe muito bem do que eu vou falar agora, né? Alvorada, o toque da alvorada, né? O camarada pegava um trompete, um clarinete, um trompete, pá, bate. Irmão, todos os recrutos, soldados que estavam de serviço pulavam e era um momento. Ou eu estou enganado? Pastor Marco Aurélio está aí, ele sabe, ele serviu não sei se foi em 92 ou foi, eu creio que foi em 92, né? Eu estive num forte de Itaipu, 6º Gacoseme. Então a gente sabe qual é o barulho que funciona lá. O toque a gente chama o toque da alvorada, né? O despertar. Então o texto está falando que não é uma figura ou um símbolo, não, irmão, está falando aqui literalmente. Literalmente. E a gente precisa entender isso aqui. A trombeta será tocada, ressoada. Irmãos,
eu nunca vi um instrumento tão barulhento como trompete, como trombone, como clarinete. É um absurdo o barulho. E nós sabemos que a trombeta, ela era tocada em Israel ou em outras nações para chamar atenção, chamar a assembleia, convocar os soldados. O toque da trombeta era uma convocação solene. Então, entenda uma coisa interessante. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Se o texto está dizendo que nesse momento que o Senhor vai vir buscar a igreja, terá o toque da trombeta, qual é o segredo que vai ter ali, irmão? O que será secreto? Nada. Nada. E um outro ponto interessante que a gente precisa resolver aqui, a questão dos mortos ressuscitar. Os mortos vão ressuscitar, mas eles ressuscitam e não são levados. Por quê? O texto diz, no versículo de número 17, versículo de número 17 diz assim, final do 16, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja bem, ressuscitarão primeiro, mas eles não vão subir ainda. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os que ressuscitaram, e assim encontraremos com o Senhor nos ares. Nos ares. Olha que coisa tremenda isso aqui. Olha que coisa maravilhosa esse texto. Então, irmãos, eu fico assim parado, procurando entender onde acharam esse arrebatamento secreto. Eu sempre tive dificuldade de entender. Quando eu li esse texto, falei, caramba, trombeta. A trombeta vai tocar. Como é que vai? O que vai ter de secreto nesse negócio aqui? Nada. Nada. E perceba que os mortos ressuscitam, mas eles não são levados de imediato. Os mortos ressuscitam, nós os vivos que ficarmos nos juntamos com os mortos que ressuscitaram, e aí sim, todos serão de uma única vez erguidos, levados e recebidos por Cristo nos ares. Nos ares. Então, voltando a falar aqui, afirmar, o arrebatamento é bíblico, o arrebatamento é uma doutrina que deve ser ensinada, pregada na igreja. Ela não pode jamais ser retirada dos nossos púlpitos. Ela deve ser, nós precisamos voltar a pregar sobre o arrebatamento da igreja, que é a nossa única viva, firme esperança e expectativa. Nós não podemos roubar o direito das pessoas entenderem esse momento tão glorioso. Tão glorioso. Algumas pessoas ainda questionam, e bispo, me diga uma coisa, a igreja vai passar pela grande tribulação, sim ou não? Irmãos, eu já disse que eu sou amilenista. Algumas pessoas acreditam veementemente que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu acredito que passa. Por quê? Outra forma de interpretação é aquilo que eu falei. Cada um de nós temos uma escola de interpretação e entendemos de um jeito ou de outro. Só que nós não podemos ficar discutindo, virando a cara e ficando com raiva ou bronqueado porque um pensa de um jeito e o outro pensa do outro. Irmão, isso não vai interferir na nossa salvação. A escola de interpretação preterista, futurista, histórica, pós-milenista, pré-milenista, amilenista, isso não vai nos impedir de sermos salvos, de estarmos com o Senhor. Mas nós precisamos, cada um tem a sua forma de interpretação. Eu estudando, e eu gosto demais de estudar a história da igreja. A história da igreja, do seu princípio ao fim, é uma história de perseguição, de morte,
de atrocidade. É uma história que a igreja sempre foi perseguida. O nosso Jesus, o Cristo, ele já nasce dentro de uma pressão, né, que era para ser morto. Assim que nascesse, o Espírito Santo leva ele para um deserto e guarda, né? Guarda, tá? Porém, quando ele inicia o seu ministério, nós vamos ver que ele é perseguido. Ele tem um discípulo que vai o entregar, vai vender por 30 moedas de prata. Não é verdade? Que é Judas Iscariotes. O outro, quando ele mais precisar, ele vai negar Cristo 3 vezes, que é Pedro. O outro vai duvidar da ressurreição de Jesus. E agora? Então, quando a gente pega a história da igreja, a gente vai ver que é uma história de tribulação, de perseguição e tudo mais. Né? Se a gente pegar o capítulo 24 de Mateus, nós vamos discutir aqui, porque, irmão, se a gente pega o capítulo inteiro de Mateus 24, nós vamos entender ali que após o versículo 14, não está falando de arrebatamento. Não fala de arrebatamento, mas fala de grande tribulação. Leia lá o texto direitinho que você vai entender. Aí você vai ver que só lá na frente que se fala da vinda do Senhor Jesus. E olhe lá comigo lá, se você quiser ver, Mateus capítulo 24, né? Mateus capítulo 24, nós vamos falar sobre isso. Do versículo 1 até o versículo de número 14 é falado sobre o princípio de dores. E o que é princípio de dores? É um monte de sinal que Jesus deu. Deu sinal para os judeus e deu sinal para todas as nações. Qual foi o sinal para os judeus? O templo seria derrubado. A cidade seria invadida. O templo seria profanado. O altar do templo seria profanado. Tudo isso aconteceu, né, na invasão que teve entre o ano 66 e 70, que foi um ano muito cruel, muita morte, Nero, General Tito, e isso aí a gente vai falar numa outra oportunidade sobre esse período. Mas depois Jesus ele vai falar de sinais. Que sinais? O aumento do número de falsos profetas, de falsos cristos, né? Sinais da natureza, né? Que fala sobre guerra urbana, guerra entre nações. O que mais nós vivemos aqui é a guerra urbana, e a gente acompanha tudo isso. Enfermidades, fome, peste, essa coisa todinha Jesus falou, tá bom? No versículo 14 diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, tá? Então virá o fim. Fim é a consumação de todas as coisas. Mas perceba uma coisa interessante, que no versículo diz, ele vai dizer lá: quando, pois, vides o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para... E aqui ele está falando da invasão do ano 70 que aconteceu com o general Tito a mando de Nero. Né? E aí a história, eu creio que daqui a umas 2 semanas eu vou falar sobre tudo isso, assim, explanando direitinho. Agora perceba lá comigo, no versículo de número 21, que diz o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não havia e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos. Marque aí, quem são os escolhidos? Tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Veja lá 2 palavras hermanadas, que são escolhidos e eleitos. Quem são esses aqui? Agora leia mais comigo aqui no versículo de número 25 do capítulo 24 de Mateus. Vede que vô-lo tenho predito, ou seja, veja que eu estou vos alertando. Veja que eu estou dando sinais para você. Fiquem atentos.
fiquem espertos. E ele vai continuar falando. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Agora perceba isso aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmão, me diga uma coisa, não é secreto? O dito arrebatamento que estão pregando por aí não é secreto. Me diga uma coisa, olha a expressão que Jesus usa aqui. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmão, não tem segredo nesse arrebatamento. Todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas a igreja será retirada da terra para viver eternamente com o Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso? Hoje eu estou pentecostal, hein? Diga graças a Deus, diga, reverendo Bispo Alessandro Vieira, meu amigo. Continuando aqui, no versículo de número 29, diz o seguinte. Aliás, eu vou dar uma explicação do versículo 28, que é um texto que a gente precisa aprender. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que Jesus quis falar sobre isso aqui? Simples. Quando tem algum animal morto, em estado de putrefação, o que a gente mais vê? São os urubus, né? Indo lá degustar aquele animal morto. É assim ou não é? Então vem aquele enxame. Então Jesus está falando o seguinte, que da mesma forma que acontece, quando ele vir aparecer para buscar a igreja, virá todo olho verá, haverá um enxame, será um impacto, glória a Deus, aleluia, será algo glorioso, irmãos. Não haverá segredo, todo olho o verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Perceba agora, em nome de Jesus, no versículo 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Irmãos, quem são esses? Quem são esses? Esses escolhidos, que os anjos virão, haverá separação dos bodes, das ovelhas, do joio, do trigo. Oh, amados irmãos, em nome de Jesus, a Bíblia é clara, e olha o que ele diz aqui no versículo de número 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, olha a trombeta de novo aí, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, ou seja, dos quatro cantos da terra, de uma extremidade à outra dos céus. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Do versículo 32 a seguir, ele vai falar sobre a parábola da figueira. Quem é a figueira, irmão? A figueira é Israel. É Israel. Então diz o texto o seguinte: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam,
sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Quando Jesus fala isso aqui, Jesus ainda está aqui na carne humana, vivendo como homem, então de fato ele não poderia. Mas quando Jesus ele retorna, ele toma a sua essência novamente divina, a essência de Deus. Você pode entender isso lendo a Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, que diz que ele se esvaziou-se de si mesmo. Ele não usou por usurpação ser igual a Deus, né? Então entenda isso daqui. Agora perceba uma coisa interessante. Essa parábola aqui, ela se cumpre no dia 14 de maio, se não falha a minha memória, 14 de maio de 1948, quando na sede da ONU estavam em jogo a liberdade de Israel, né? Como é que eu posso dizer? Israel ser um país livre, né? Sem depender de outros países, né? Seria uma nação, proclamada uma nação independente. E um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, estadista, que estava lá presidindo a reunião que ia definir, que ia decidir se Israel seria uma nação independente. E como os votos deram empatados, o brasileiro Oswaldo Aranha, ele então propõe que entregar o seu voto em favor de Israel. E isso acontece no ano de 1948, no dia 14 de maio, na sede da ONU. Então o brasileiro Oswaldo Aranha, com o seu voto, faz com que Israel seja uma nação livre e independente. É o texto aqui dessa parábola que se cumpre lá nessa data, 14 de maio de 1948. Ou seja, já se passaram 72 anos disso aqui, 72 anos. Aí você fala, pô, mas se passaram 72 anos, tem alguma coisa errada. Não, irmãos, a Bíblia diz, Pedro escrevendo, ele diz que para Deus, 1 ano, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Deus não depende do tempo. Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Deus, ele é simplesmente eterno. Se tirarmos 1 segundo, né, da nossa hora, nunca mais será 1 hora. Será 59 minutos e 59 segundos. Se tirarmos um dia da eternidade, continua sendo eternidade. Porque a eternidade, ela não está presa nem ao tempo e nem ao espaço. Agora perceba aqui, continuando a ler, eu já vou terminar, para a gente ter desejo de na próxima segunda-feira continuar aprendendo mais. Diz o texto aqui: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então Jesus está falando uma coisa, que antes da vinda dele, a igreja, na sua missão de pregar o evangelho a toda criatura, ela vai precisar afirmar que haverá um tempo em que as cortinas da história da humanidade vai se fechar, que haverá o dia da prestação de contas, e esse dia está próximo. E Jesus, ele aponta o momento que aconteceu lá no tempo de Noé. Noé, o pregoeiro da justiça, pregava que o dilúvio ia vir, e as pessoas zombavam de Noé, dizendo que Noé era louco, dizendo que Noé era maluco, porque eles nunca tinham visto água cair do céu, nunca tinham visto chuva na terra.
E Noé vai saindo dizendo que haverá chuva, que destruirá tudo. Para eles então é loucura. Como a gente fala que Jesus vai vir, a gente fala sobre o arrebatamento, a gente fala que haverá um julgamento e as pessoas zombam da nossa cara dizendo, como é que Deus, que fez tudo isso aqui, vai destruir, vai nos matar, vai nos lançar no inferno? Que Deus é esse? Irmão, Deus, ele é Deus. Porventura, Deus tem a obrigação de salvar algum de nós? Porventura, Deus é obrigado a provar alguma coisa para alguém? Porventura, Deus é obrigado a se justificar para alguém? Irmãos, pelo amor de Deus. Isaías 66, versículo 1 diz onde Deus está e onde nós estamos. Ele diz, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Será que Deus é pequeno, irmão? Diz o texto, porquanto assim como foi nos dias de Noé anteriores, comiam e bebiam, davam-se casamento até o dia que Noé entrou na água. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, meus amados irmãos? Então, eu vou parar por aqui, que eu quero deixar um pouquinho de gosto, né? Para a gente continuar estudando na próxima segunda-feira. Então eu quero lhe afirmar que, primeiro, o arrebatamento da igreja é bíblico, é promessa de Jesus para a nossa vida. Ele virá buscar o seu povo. Segundo, tudo que nós lemos aqui, não haverá um arrebatamento secreto. A vinda de Jesus não será em duas fases. A vinda do Senhor Jesus será em uma única fase. Única. Todo olho o verá. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Amém, amados irmãos? Você tem essa esperança? Você está nessa expectativa de Cristo vir me buscar? Eu tenho essa esperança. Eu não me importo com sucesso ministerial. Eu não me importo em ter carro novo, casa nova e conquistar coisas aqui na terra. Não, irmãos. A minha alma almeja. A minha alma clama. A minha alma grita. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. E você? Qual tem sido a sua esperança e a sua expectativa? Jesus, Ele virá arrebatar o seu povo. Que Deus em Cristo os abençoe. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Sim, qualquer dúvida que você tenha, você pode mandar as perguntas lá no Messenger, tá? Você pode mandar as perguntas lá por Messenger e assim que eu puder, eu estarei explanando, explicando, respondendo a cada um de vocês. Tá bom, meus amados irmãos? Eu quero orar por você e lhe abençoar. Deus, muito obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã, dos pastores que estiveram juntamente conosco, ouvindo esta live, esse estudo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar em nome de Jesus Cristo a cada irmão, a cada irmã, as suas famílias, a sua casa, os pastores tenham seus ministérios abençoados, fortalecidos, Senhor meu Pai, tomados pelo Espírito Santo e que sejam usados com ousadia e intrepidez para pregar o Evangelho para toda criatura, em nome de Jesus. Dai-nos uma noite reparadora de descanso e uma semana abençoada em o nome de Jesus Cristo. Quem concorda com essa oração e quem recebeu esta palavra, este ensino, diga aí um amém. Que Deus os abençoe. Que a graça do nosso Senhor e salve. Deus os abençoe. Fique com Deus.